Bem-vindos a Telesacra, bem-vindos meus caros aquários. Vamos então, vamos ver aqui uma leitura para vocês, inspirado no tema chinês, visto estamos agora a chegar ao ano novo chinês, passagem do ano da serpente para o ano do cavalo, e ainda por cima vem aí umas transições importantes, nomeadamente os eclipses, dia 17 de fevereiro, no dia do ano novo chinês, e novamente dia 3 de março. Com isso, vamos então ver esta leitura. Aqui na posição presente temos o 7 de moedas, que está associado com paciência. Vocês semearam as vossas sementes, os vossos investimentos, os vossos propósitos, as vossas intenções, e agora é o momento de cuidar desses investimentos, de estar a observar como crescem, como se desenvolvem. Pode haver uma certa dualidade, mas aqui esta carta simboliza o Om, simboliza a união universal. Então realmente, talvez que muitos de vocês aquário têm estado se calhar a sentir como que um chamado, como que uma ligação além de vocês próprios. Aquário tem a tendência a ser uma pessoa mais desapegada no geral, não quer dizer que não tenha emoções, não quer dizer que tenha conexão com as outras pessoas, mas que tem uma capacidade geralmente de desapego e de excluir-se fora de norma, por assim dizer. Mas não quer dizer, por entanto, que não se liga aos demais. Pelo contrário, a era do aquário e agora esta época que está a acontecer nos nodos lunares, agora que vamos ter os eclipses, né? Os nodos lunares estão no eixo leão e aquário, né? Então aquário está agora a desenvolver para criar as pontes necessárias com os demais, com as comunidades, para podermos transcender de uma visão mais individualista, egocentrista, para uma visão mais altruísta e a trabalhar para o conjunto, para o coletivo, ok? Então esses investimentos, apesar de se calhar ser coisas pessoais, né? Agora investimentos não quer dizer que seja económico, pode ser na vossa educação, pode ser no vosso desenvolvimento pessoal, pode ser nos vossos relacionamentos, tudo isso são investimentos, por assim dizer. E agora realmente é o momento de estar a observar e ver como têm crescido, como se têm desenvolvido, para ver o quanto as coisas encaixam com o coletivo, com o universo. Então aqui realmente está aqui uma certa lição de poder transcender a dualidade, mas confiarmos no processo, que tudo aquilo que nós semearmos e cuidarmos eventualmente trará os seus frutos. E temos de ter a consciência das nossas intenções e do porquê que realizamos as nossas ações, para podermos então transcender a dualidade e ligar-nos a algo mais profundo, algo coletivo, que nos faz realmente sentir unos com os demais. É aquela história da gota d'água no oceano torna-se o oceano. A tendência para onde isso está a fluir, temos aqui um as de moedas e os segredos. Então o as de moedas é o começar com um novo empreendimento, com uma nova manifestação, né? Se calhar já têm vindo a investir em algumas coisas, né? Como estava a dizer, pode ser económico, pode ser relacional, pode ser educacional também, ou de várias vertentes, mas aqui é querer manifestar algo novo, ou uma oportunidade para manifestar algo novo. Realmente aqui esta carta, o 7 de moedas, geralmente está associado com a paciência, com o esperar. Pronto, não é o dia que nós semeamos que nós vamos colher os seus frutos, mas também temos de ter a paciência para deixar as coisas madurarem. E quando as coisas eventualmente maduram, temos a escolha a fazer em que, chega o seu momento e vamos então colher esses frutos. E desses investimentos, então, pode surgir um as de moedas, que é essa manifestação. Aquilo que nós cultivamos e pegamos aquela sementezinha para podermos, então, continuar a multiplicar, a desenvolver as nossas capacidades ou o que seja. Então, há uma oportunidade que pode estar a vir a aparecer em termos de manifestação, em termos de tentar de criar algo. Mas é algo que tem estado em segredo.
É algo que o melhor, se calhar, vocês têm estado a desenvolver-se em segredo, têm estado com alguns projetos, algumas ideias, e realmente o melhor é esperar para ver os resultados, para então poder, se calhar, expô-lo ao público ou expô-lo a quem seja. Então, atenção, há aqui um secretismo a manter, ou até pode ser que alguém vai-vos propor alguma coisa, mas vai-vos dizer, mas de momento não digas nada a ninguém. Né? E então também é parte do nosso trabalho de respeitar essa decisão e de saber manter segredos, de saber manter as coisas, porque também há segredos que podem ser constrangedores, há coisas que nos podem não digo perturbar, porque isso seria uma coisa mais negativa, mas assim, pode vir a perturbar, mas normalmente pode chocar a pessoa. É mais nesse sentido que eu quero falar. Segredos podem ser revelados, a pessoa pode sentir-se chocada e depois ficar a pensar, então, mas o que é que eu faço com isto agora? Né? Há a parte de manter segredo, há a parte de continuar a desenvolver-se em segredo. Agora pronto, vejam como é que nas vossas vidas isso possa estar a encaixar, porque parece estar associado a um investimento passado que agora está a começar a dar os seus frutos, mas ainda não é o momento de estar a expô-lo, de estar a publicitá-lo ou a falar a toda a gente sobre isso. Pelo contrário, é o momento, como que um novo princípio, onde então destas sementes todas ou destes investimentos todos que foram feitos no passado, pegarmos naquela coisa que realmente queremos fazer e pouco a pouco desenvolvemos, crescemos com as nossas intenções, com os nossos propósitos. E não precisamos estar aí a mandar foguetes e a publicitar a tudo o que nós andamos a fazer para chegarmos à nossa realização. A dificuldade, ou o desafio, bem, eu aceitei aqui que saíram 2 cartas aqui de tarot. Então pronto, só queria uma, saíram 2, vamos ver qual é que é a possível mensagem que temos aqui. Aliás, temos aqui as 3. Não esquecer que as cartas de baixo não é tarot, isto é um oráculo chinês que já tinha de uma coleção que fiz já há uns 20 e tal anos pelo, acho que foi Planeta de Agostini, se não me engano. Mas pronto, são interessantes, também utilizo para poder complementar as leituras. Mas aqui o desafio que nós temos então é encontrar um certo equilíbrio, literalmente. Que aqui, pronto, esta carta na verdade é a força. Mas esta força tem a ver com ganhar força ao mantermos o equilíbrio entre o que damos, entre o que recebemos, entre o descansar, entre o trabalho que nós estamos a exercer. Aqui é o andar com cuidado, a tentar manter um certo equilíbrio para poder manifestar a nossa intenção. E essa manifestação pode estar associada com novos contratos, com compromissos que possamos vir a ter. Mas temos que estar prontos para poder assumir esses compromissos. Não é estar a dizer que sim, mas depois não temos tempo, estamos desgastos, dizemos sim a toda a gente e não temos energia para poder cumprir com esses mesmos compromissos. Ok? Então não, é serem assertivos, saberem o que é que dizem sim e o que é que dizem não, e permitir-vos descansar o suficiente para ganhar a força e o equilíbrio necessário para poder avançar com os vossos empreendimentos, para poderem manifestar os vossos empreendimentos e, se não estiverem sozinhos a desenvolverem isso, terem compromisso, né? Terem compromisso para com vocês próprios e para com os demais. É isso que eventualmente pode vir a revelar o Imperador. Agora, o Imperador pode ser vocês ou pode ser outra pessoa, pode ser na pessoa que vocês estão a tornar, porque aqui o desafio realmente estou a ver que ainda há trabalho para fazer, é preciso descansar, é preciso encontrar equilíbrio e força para passo a passo trabalhar na sua manifestação e nos seus compromissos, e é isso que realmente pode vir a revelar o Imperador, a pessoa que é soberana, que é dona de si própria, que sabe ser um exemplo, que tem aqui o dragão atrás, que é um símbolo de força, um símbolo de poder, né? E com isso então poder ultrapassar qualquer dificuldade, qualquer desafio. Obviamente não é fácil, há ainda todo um trabalho a fazer, às vezes sentimos-nos cansados, sentimos-nos velhos, sentimos desgastes, né? E pronto, é preciso dar tempo ao tempo, permitir-nos descansar para reganhar as forças e podemos tentar novamente a avançar com os nossos propósitos. É isso que revela o Imperador. O Imperador não é a pessoa que está sempre constantemente a trabalhar, a fazer tudo e mais alguma coisa por todos. É aquela pessoa
que sabe quando é que tem que atuar, quando é que tem que dizer que sim, quando é que tem que dizer que não. É isso que faz dela o imperador, ou o soberano. É a pessoa que sabe fazer as decisões que são boas não só para ela, mas também para os demais. E acho que aqui está a ser uma lição muito importante que muitos aquários estão, se calhar, a ganhar agora a consciência do seu poder e soberania. É a parte, lá está, que tem a ver com o tema que tenho vindo a falar ao longo dos últimos meses, que é a integração da nossa polaridade. Neste caso, Aquário tem a integrar aspectos de Leão. E não quer dizer que não o tenham vindo a fazer, pelo contrário, acho que têm vindo a fazer isso, só que ainda estão num processo agora de encontrar equilíbrio. Não é estar sempre push, sempre a levar para a frente. Para quê? Acaba por tornar-se vazio porque a pessoa eventualmente perde a visão de tanto estar a esforçar-se a seguir para a frente e a manter-se ocupada com tudo e com todos, porque pensa, pronto, que isso é que é o correto, acaba por entrar em burnout, em depressão, e depois quando está mal e está a descansar, vem-lhe à cabeça que afinal está a procrastinar e entra em depressão e perde toda, pronto, basicamente torna-se, vive num caos onde perde toda a sua energia. E aqui é ter a consciência que as pequenas coisas é que vão levar às grandes coisas. Em tempos, as grandes árvores foram sementezinhas e passaram por momentos vulneráveis. Ok? Então está na natureza todo esse processo. Nós temos é que entender essa mesma natureza para ver como funciona connosco. E depois então, passo a passo, irmos com calma para podermos criar esse equilíbrio. Ok? É isso que às vezes é um grande desafio, porque as pessoas os resultados eram para ontem, não é? É sempre assim. Nós humanos, está tudo bem, e de repente acontece alguma coisa, lembramos de algo, mas isto já devia ter sido feito, já há 10, 20 anos atrás, já era para ontem, já não é para agora. Pronto. Mas nunca é tarde para podermos iniciar essa nossa travessia, essa nossa transformação, que realmente está aqui a revelar, está aqui escondido, não é? O soberano. O soberano, pronto, que é o imperador. Então, estou a ver aqui que parte da dificuldade tem a ver ainda em completar essa integração do leão. Bem, aqui não é o leão, aqui na verdade é Áries, né? Esta carta normalmente está mais associada com carneiro. No entanto, carneiro, pronto, é um signo de fogo, tal como leão. A diferença, pronto, é que carneiro é cardinal, né? É cardinal, enquanto que leão é fixo. Fixo, sim, exatamente. E depois Sagitário é mutável. Mas pronto, isso aí para terem em consideração que talvez não estejam, pronto, estão ainda a trabalhar na vossa energia, na vossa soberania interna, mas as coisas começam de pequenas, por assim dizer. Pequenas e com união. Com uma visão basicamente de união, de algo mais broad, né, mais conectado com o coletivo, mas não temos que estar a tentar justificar-nos ou explicar-nos quando estamos a fazer esse trabalho interno ou estamos a trabalhar nesses projetos para o nosso desenvolvimento, nosso e das comunidades, né? O conselho ou solução para esta narrativa tem a ver com o Rei de Copas. Então este é o estoico do tarot. É aquela pessoa que ganhou a mestria sobre as suas emoções. E não se... Lá está. É o aquário... aquilo que eu falava ainda há pouco do aquário ter a capacidade de desapego. Não quer dizer que não sinta, não quer dizer que não tenha afinidade pelas pessoas, mas simplesmente não se deixa levar pelos apegos, não se deixa levar pelas suas emoções, não deixa as suas emoções manipularem a sua consciência e as suas decisões, né? Se calhar até gostaria que acontecesse de uma forma, mas o mais certo é ser de outra, por exemplo, né? E isso é que demonstra a energia do líder, do soberano, do rei, que realmente sabe fazer as decisões, não porque simplesmente sempre lhe convém, mas porque tem em vista algum propósito maior além de si próprio. E aqui então este rei de copas demonstra esse poder, né? Que é o dragão que temos aqui atrás, demonstra o poder de poder ganhar consciência sobre as suas emoções e saber o que é que tem nas mãos. O que é que tem nas mãos? A sua taça.
A sua taça é onde pode pôr líquidos para poder beber. E aquilo que a gente diz de encher a nossa taça. E esse encher a nossa taça é a nossa capacidade de podermos recuperar a nossa energia, a nós próprios, a podermos regular as nossas emoções, por vezes tempestuosas, né? O nosso caos interno. E aqui este rei de copas é a pessoa que já ganhou essa mestria, a capacidade de desapego, de observação das suas emoções, inclusive dos demais, mas ter a inteligência emocional necessária para poder entender que tudo é passageiro e ter uma certa atitude estoica para consigo e para com os demais. Para isso, tem o seu templo interior que está associado com o recolhimento. Agora lá está, é o que muitas vezes nós fazemos, né? Não quer dizer que a gente esteja a fugir dos problemas, mas ao enfrentar as tempestades do dia-a-dia ou de nós mesmos, é preciso ter dentro de nós o nosso templo sagrado. Podemos voltar a reencontrar paz e claridade para podermos desapegar-nos das narrativas, dos demais, do mundo, das emoções intensas que nos são bombardeadas no dia-a-dia e com isso temos o conhecimento ou o saber do nosso verdadeiro poder interno. E com isso então pôr isso em prática basicamente com a nossa atitude, com a nossa calma, com a nossa capacidade e resiliência de enfrentar a adversidade, que é aquilo que realmente o Rei de Copas nos transmite. No tarô tradicional, o Rei de Copas está no seu trono numa ilha, basicamente rodeado por águas turbulentas. E pronto, é o que nos transmite aqui o Rei de Copas, em que Aquário então está como que numa nova fase, ou está a chegar a uma nova fase da sua vida, onde vai ter que fazer escolhas daquilo que foi semeado no passado, os frutos que foram atingidos, que foram obtidos desses investimentos passados, e agora então poder trabalhar nisso. Em segredo, quer seja trabalhar em si, quer seja trabalhar nos seus projetos, é isso que eventualmente pode vir a levar à sua soberania, ao seu desenvolvimento pessoal. E não só ao seu desenvolvimento pessoal. Já chegamos porque vai levar aqui, na verdade, que é o tema geral desta leitura. O tema geral, aliás, vou já fazer isso, que é para depois fazermos, se calhar, uma retrospectiva. Onde, então, o tema geral da leitura, temos aqui um 10 de copas. Então, o 10 de copas é o happily ever after. É o chegar à conclusão da sua história, ou a conclusão de uma história, onde é como viver um conto de fadas, onde a abundância não falta, onde as emoções são intensas, onde há abundância, onde há emoção, onde há ligação, onde há a superação de todos os males e pesares que em tempos dominavam as nossas vidas. Com isso é onde chegamos à prosperidade, ou podemos obter essa prosperidade. Agora temos de ter a consciência necessária para não esbanjarmos. É o que esta carta nos transmite. Isto tem a ver, sim, com a prosperidade. Aqui, então, tem a ver com a abundância emocional, com o viver esse conto de fadas, né? Mas temos que ser assertivos, temos que ter um certo cuidado com os nossos investimentos. Não esbanjar a nossa atenção, a nossa energia, os nossos bens, a nossa economia, a quem nós damos atenção, né? Porque é para onde a nossa energia vai. E então aqui realmente é poder atingir essa prosperidade, essa abundância emocional, esse bem-estar, mas agora talvez já estejam preparados para isso. Porque sabem que todas as coisas que valem a pena começam pequenas, começam de uma semente. E vai passar por vulnerabilidades, por intempéries, por coisas complicadas que nós temos aqui a enfrentar para podermos chegar à nossa verdadeira soberania. Não é? Nós neste momento ainda talvez nos vejamos não como os imperadores, mas ainda como um trabalho, um work in progress, não é? Um trabalho em progresso. É por isso que é preciso relembrar-se da inteligência emocional, da nossa capacidade de desapego e de não identificar-nos nem com o nosso ego, nem com as nossas emoções, nem com as nossas circunstâncias. Isso é tudo passageiro, nós somos o observador a passar por essa experiência.
problema está quando nós levamos a peito aquilo que nós estamos a experienciar, né? E então aí estamos apegados. E aqui a lição realmente, acho que para Aquário no geral é uma coisa que se calhar pronto, já faz parte das vossas vidas, né? Que tem uma grande capacidade de desapego e inclusive se calhar já foram criticados por outros, como é que podem ser tão insensíveis, como é que tu consegues estar separado ou separada desta coisa, né? Não, e não quer dizer que esteja dissociada disso, é que simplesmente quanto mais apego ou atenção lhe der, mais vai estar a autodestruir a si mesmo. E então, como forma de mecanismo de autoproteção, o melhor é poder aceitar as coisas como são, ganhar essa inteligência emocional que dá o poder para poder então ter a sua taça na mão. Nós é que decidimos quando esvaziamos a taça ou quando enchemos essa taça, mas que não nos falte a sabedoria necessária para podermos aplicar essa nossa, essa nossa capacidade de entender as emoções e não se deixar levar por elas. Para isso temos esse tal recolhimento no nosso templo interior para podermos reencontrar a paz, inclusive no meio da tempestade, né? E é isso que muita gente às vezes talvez não entenda. Eu tenho lua em Aquário, então a minha parte emocional está bastante ligada com as leituras de Aquário no geral. E esta tem vindo a ser uma lição preponderante ao longo dos últimos anos. Realmente tem sido algo muito importante, porque uma pessoa às vezes cria tanto apego ou ligação com as pessoas, com as circunstâncias, com aquilo que tem, é quando está-se a deixar ir abaixo. E é preciso relembrar que tudo é passageiro, tudo se transforma. Há muita coisa que não está no nosso controle, mas as nossas emoções não é que estejam no nosso controle, mas a nossa reação a essas emoções sim está. Né? A gente não pode negar as nossas emoções, mas podemos ter consciência da forma como nós atuamos sobre elas. Senão não passamos de animais. Né? Ação-reação. E agora a nossa evolução está a levar-nos, quando há uma ação, antes da reação nós temos a nossa sensação, a emoção. E com calma e firmeza e claridade podemos então decidir qual é que vai ser a nossa ação. Né? Há uma ação, não quer dizer que haja uma reação a essa ação. Quer dizer que há uma ação e nós temos a capacidade de processamento para podermos tomar uma ação ou não. Né? Vamos fluir com isso. Agora não temos que aceitar tudo. Né? Porque às vezes, já noutras leituras que ia falar, há pessoas conflituosas que fazem de propósito empurrar-vos, por assim dizer. Né? E em vez de lhe estar a dar a bola, a gente temos outra abordagem, ou podemos ter uma outra abordagem. Não quer dizer que não tenhamos que confrontar essas pessoas, mas podemos desenvolver formas desapegadas e assertivas de podermos então lidar com essas situações. A única coisa que vejo aqui mais, pronto, há trabalho a fazer, essa tal sementezinha a desenvolver, né? Já tentaram isso no passado e já se calhar têm alguns indícios do que é que funciona, o que é que não funciona, o que é que vos leva à dualidade e o que é que vos leva à união, e com isso então trabalhar nessa coisa. É difícil, não vai ser fácil, vai requerer descanso e comprometer-se com vocês próprios e os vossos propósitos para poder ir passo a passo, tentar encontrar esse tal equilíbrio e manifestar isso na realidade, enquanto trabalham no vosso templo interior, na vossa paz interior, na vossa inteligência emocional e na vossa capacidade estoica. Que o estoicismo não quer dizer que não sintam as emoções, quer dizer que sabem como atuar sobre elas, com consciência, com sabedoria. Ok? E é isso que então leva eventualmente à prosperidade e a essa abundância, né, a qual não é a meta, na verdade. Isto aqui é mais uma fase da vida com a qual temos de ter consciência do quanto andamos a esbanjar. Quando uma pessoa tem muito, então é sempre a esbanjar, né? E pelo contrário, tem que ter consciência do que é que está a fazer, tal como tem um dia, a roda da fortuna dá a volta e no dia a seguir já não tem nada. E pronto, faz parte da vida, mas é a aprendizagem que temos a ter para quando somos abundantes, nós temos de ter humildade. E quando nós não temos nada, temos de ter paciência, né? Paciência e ser diligentes em podermos trabalhar em nós e nos nossos propósitos. Ok? Como isso, então, vamos ver as mensagens que o I Ching tem para vocês hoje.
vou utilizar este livro de Will Adcock, da editorial Estampa, onde então vamos ver a carta que saiu, a número 21. Este livro aqui é bastante interessante porque é fininho, pequenino, né? E tem a informação essencial para ajudar na nossa introspeção. Tem outros livros mais complexos, muito mais arcaicos, que só trazem mais confusão. E este aqui dá para ler, não é curto, relativamente curto, é apenas um parágrafo e já traz a informação necessária para podermos fazer então a nossa introspeção, para podermos ver como estas mensagens possam estar a ressoar connosco nas nossas vidas. Então, o número 21, temos a mordedura. As palavras-chave têm a ver com claridade, poder de decisão, obstáculo e unidade. A linha Yang, na quarta posição, representa um impedimento que previne que a boca se feche adequadamente e se alimente. Existe aqui um obstáculo que poderá ser uma atitude incorreta, sua ou de outra pessoa, que tem de ser confrontada neste momento. Este estorvo não desaparecerá por si, de forma que é necessário uma certa clareza para analisar o problema e um poder de decisão e de ação para o morder. Isto não implica a utilização de uma força agressiva, pois uma resposta exageradamente vigorosa conduzirá ao infortúnio. Pelo contrário, é necessário regressar aos princípios da retidão, tal como estão dispostos no I Ching. Utilize a sua força interior para se corrigir. Ok? Então, lá está, ninguém é perfeito. Temos o nosso trabalho interior a fazer e não temos de estar aqui a justificá-lo a quem seja. Agora, temos de ter também a intenção em não apegar-nos às nossas emoções ou aos demais para podermos aprender a ser mais assertivos. E aí, libertar essa nossa soberania interior para poder confrontar certas pessoas ou acontecimentos que não estão a ser os mais corretos. Né? Não quer dizer que nós tenhamos que permitir isso de acontecer. Mas, pelo contrário, demonstrar o nosso potencial como reis de copas ou como imperadores, que está aqui escondido atrás, né? Deve estar aqui enterrado nas sombras, no nosso inconsciente, pois ainda há um certo trabalho a exercer. E esse trabalho vem da realização que nós próprios ainda somos essas... Pronto, por mais que a gente possa estar desenvolvidos, ainda temos potencial para poder desenvolver ainda mais, para podermos observar aspectos de nós que se calhar funcionaram em tempos, mas agora já não funcionam e é necessário evoluir. Tal como estava a dizer aqui, há abundância, há muitas vezes a tendência para ser esbanjador, né? Enquanto que aqui não, há abundância um dia, não sabemos o dia da manhã, é preciso controlar as suas finanças, o seu amor, as suas palavras, as suas ações, os seus hábitos e não nos deixar levar às vezes por o descontrole destas emoções que por vezes nos controlam de forma inconsciente. E aqui realmente é ganhar essa consciência ao voltar à nossa paz interior para poder observar as coisas tal qual como elas são, sem julgamentos. Ver a realidade como ela é, tomarmos ação sobre nós e eventualmente chamar a atenção a outras pessoas também. Porque se calhar podem não estar a ser, não é que estejamos a fazer julgamentos, mas uma pessoa que está a prejudicar a si mesma ou aos demais, faz o que ela bem entender, né? Mas se fizer parte do nosso grupo ou for alguém que a gente conhece, ou dá-se bem, ou etc., é normal que nós vamos chamar a atenção, né? Ou então nos falta de respeito, nós até podemos calar. Mas vai fazer com que essa pessoa volte novamente a nos faltar de respeito. Até que temos que confrontar essas situações. Ok? Então realmente preparem-se para morder. Cuidado em não morder o anzol, a não ser que vocês mesmos estejam a querer pescar alguma coisa por vocês, né? Mas pronto, mas cuidado quem mordem ou quem não ia fazer, porque aqui realmente há trabalho interno a fazer e há todo um desenvolvimento de encontrar um novo equilíbrio nas vossas vidas, pois têm o potencial e têm o poder nas vossas... Pronto, é vocês. Acredito que isto aqui, para quem esta mensagem vai direcionada, é alguém realmente que já está a um certo nível, lá está, de rei de copas. Então quer dizer que seja alguém que já passou por vários infortúnios e várias dificuldades emocionais ao longo da sua vida, mas agora tem a mestria para poder
pronto, ser um exemplo para si mesma e para os demais sobre o controle emocional e a autorregulação emocional como enfrentar a adversidade e as dificuldades. Onde eu quero chegar com isto é um bocado aquela história de aquelas imagens que vemos às vezes da meditação e tudo naqueles sítios paradisíacos, ali a meditar, todas as coisas. Sim, isso é muito giro, mas a verdadeira meditação nos serve quando nós estamos no meio da tempestade, não é? É quando nós estamos na tempestade é que é preciso relembrar-nos da nossa calma e da nossa paz interior. Porque é fácil a gente subir ao cume do monte, estar ali a apanhar o selinho, ou estarmos à sombra da bananeira, ali a fazer as nossas meditações, os pranayamas, os mantras, etc. A estar ali a ligar. Isso é muito bom, exatamente. Só que isso está a preparar-nos para quando realmente temos que enfrentar as tempestades e as dificuldades da vida. Ok? Então isso é algo a ter em conta, sobretudo se vocês também são pessoas assim, pronto, ligadas a coisas mais espirituais, ou fazem yoga, meditações e isso tudo. Lembrem-se que isso é uma preparação para quando a adversidade chega, para vocês poderem recolher-se na vossa paz interior e com claridade mental e emocional poder então atuar. Ok? Para não se deixarem levar como os animais que reagem quando se sentem ameaçados. Pelo contrário, onde está essa ameaça? Talvez seja ilusória, talvez seja uma imaginação, ou dramatizamos mais que aquilo que realmente é. Não é? Agora, cada caso é um caso, é isso que temos que ter em conta. Com isso vou ler as linhas mutantes, vou ver então a carta do fundo do baralho, que também vou ler o seu significado em breve, mas primeiro vou aqui ver a diferença entre as linhas. Temos a linha 2 e a 6. A segunda linha e a sexta linha são então as linhas mutantes deste hexagrama nesta leitura, e é aquilo que eu vou ler aqui nestas mensagens extra que estão aqui relacionadas com cada uma dessas linhas. Então a linha 2, ao tratar do obstáculo, pode ter ido um pouco longe demais, mas não se produziu grande dano. Ok? Então pronto. Há que confrontar as situações, mas também é preciso tentar não exagerar. Né? Às vezes pensamos que estamos a ter autocontrole e afinal há sempre ali alguma energia, alguma emoção, algum ressentimento, se calhar, que está ali a atuar. Porque sobretudo quando nós estamos enervados, né? A gente, por mais calmos que possamos tentar ser, há sempre às vezes essa tendência a ter uma forma de falar um bocado mais áspera, ou exagerar, ou intensificar a nossa expressão, né? Então pronto, ter uma certa atenção a isso. E no ponto 6, a linha 6, temos: se persistir em lidar teimosamente com a questão, será vítima de um severo infortúnio. Ok, desculpa lá, pequeno problema técnico, tinha ido abaixo. Estou aqui de volta. Então estamos aqui a falar do ponto 6. Se persistir em lidar teimosamente com a questão, será vítima de severo infortúnio. Isso basicamente quer dizer que nem todas as batalhas merecem ser lutadas. Né? A gente pode, às vezes, lidamos com pessoas conflituosas, ou até nós mesmos não estamos a ser os mais certos com as nossas atitudes ou palavras. Né? Está bem que temos que saber observar-nos e transformar a nossa interação, né? Mas há muita gente que não se autoanalisa. Não tem propriamente um filtro definido, nem uma autoconsciência para poder ver onde a liberdade de um acaba e onde a do outro começa. E é aí que nós, então, pronto, temos que confrontar, temos que chamar a atenção por vezes, mas nem toda a gente quer ouvir ou quer entender isso. Vai ver isso como uma ameaça ao seu ego. E não como uma ajuda que nós possamos estar a dar para todos podermos estar em conjunto a trabalhar em alguma coisa, né? Ou estarmos a dar-nos bem. Mas pronto, mas há gente que já é conflituosa, não quer saber não quer transformar-se, porque essa forma conflituosa e miserável de ser é o que define a sua personalidade. Estão demasiado apegados ao seu ego, e então é aí que nós próprios nos repomos em causa em relação a nós,
mas também pomos em causa a interação que os demais possam estar a ter connosco. E se nos estão a faltar de respeito, de dignidade, se estão a abusar, nós temos que chamar a atenção uma, duas vezes talvez, mas não uma terceira. Não vale a pena estarmos a insistir em mudar as pessoas, porque as pessoas não mudam. Só mudam se elas quiserem. E mesmo se elas quiserem, por vezes é complicado, é difícil de podermos então fazer essa transformação. Então a verdadeira transformação é nossa. É aquilo que nós próprios ganhamos consciência e aquilo que transformamos em nós. E depois tentamos interagir com os demais o melhor que podemos e tentarmos ajudar. Mas lá está, mas se essas pessoas não querem ajuda ou pensam que já sabem tudo, né? Então pronto, o melhor às vezes é extrair-se dessa equação. Mas pronto, é preciso preparar-se também para morder. É aquilo que este hexagrama nos transmite. Basicamente estar prontos para morder, a poder confrontar a situação, mas é dar uma mordidela e ir à sua vida. Não é estar ali a insistir que a outra pessoa tem que mudar. Não. A gente chama a atenção e seguimos com o nosso caminho. Não vale perder tempo nem energia a tentarmos provar o que seja aos demais. Ok? Então atenção com isso. Se alguém fere o vosso ego, pronto, terem vocês a maturidade de saberem que isso não vos pode afetar. Pode afetar o vosso ego, talvez, mas palavras de burro não chegam ao céu. E é isso aí que realmente temos de ter consciência e saber quais batalhas é que nós nos expomos. Vamos passar para o hexagrama 54, onde então temos aqui a mensagem final para vocês, onde temos Kuei-mei, que é a donzela casadoira. Okay? As palavras-chave têm a ver com impulsividade, perturbação, desejo, comportamento adequado, disciplina. A imagem que surge neste hexagrama é a do trovão que cria ondas na superfície do lago, indicando que desejos turbulentos podem levar à perturbação da nossa serenidade e podem frequentemente ter como resultado ações impulsivas. Né? Agir por impulso do desejo significa não seguir os princípios corretos dispostos no I Ching. Existirão sempre desejos e problemas nas relações, mas o conselho de Kuei-mei pede um comportamento adequado de forma a minimizar os seus efeitos. O comportamento adequado implica a manutenção de uma disciplina de distanciamento, aceitação e cuidado em não comprometer os princípios face aos desejos. Oh, excelente! Então isso é exatamente aqui esta rama. É o conselho final, é o conselho que aparece aqui nas cartas Tarot do oráculo. Né? É exatamente esse estoicismo necessário em que a pessoa vai ter que ter um certo comportamento adequado e a manutenção da sua disciplina de distanciamento. É exatamente aquilo que eu estava a falar do desapego, né, de Aquário, do estoicismo, do rei de copas. É exatamente isso, que é a disciplina de distanciamento. E para isso é preciso também aceitar e ter cuidado em não se comprometer, não comprometer os nossos princípios, né? É por isso que a gente temos os nossos princípios, as outras pessoas têm os seus princípios. Eventualmente, se nos faltam de respeito ao que seja, nós podemos chamar a atenção, mas não somos nós que vamos mudar as outras pessoas. Elas têm que ganhar consciência disso por elas próprias, tal como nós também temos que ganhar consciência das nossas atitudes e, eventualmente, transformá-las, modificá-las para podermos melhorar. Para podermos ser melhores pessoas, mais integradas e podermos participar da vida, não por egoísmo, mas como uma gota no oceano. Aquela história que já falava aqui ainda há pouco, né? Essa gota no oceano, onde somos seres individuais, mas fazemos parte de um todo, fazemos parte de uma comunidade, fazemos parte de um coletivo. E é isso que temos que ter respeito, temos que ter consciência disso. E há pessoas que ainda estão demasiado fraturadas e divididas da unidade, né? Do Om. Vivem nessa dualidade, vivem nessa separação, nós, eles. Pronto, e é uma forma de interpretar as coisas, mas não é a realidade, porque a energia está toda interligada. Estamos constantemente
em trocas uns com os demais. Então aqui sim está a chamar a atenção para isto do estoicismo, para não se deixar levar pelos desejos turbulentos, né? Serenidade, estou aqui a rever aqui um pouco isto, mas basicamente a mensagem está passada. Ter o comportamento adequado de forma a minimizar os seus efeitos. Porque os conflitos são inevitáveis, não é? Os conflitos são inevitáveis. Temos é que saber como lidar com esses conflitos, não é porque somos os imperadores, né, que nós vamos estar a esbanjar o nosso poder para estar a controlar ou manipular os demais. Pelo contrário, nós se realmente temos a energia desse imperador ou temos a energia deste rei de copas, vamos saber ter a empatia suficiente para poder entender também o que é que as outras pessoas estão a passar, quais são as suas dificuldades, quais são os seus problemas. E com isso então sabemos se nós podemos então ajudar de alguma forma ou simplesmente afastar-nos porque aquelas pessoas são uma bomba relógio. Né? Se nós sabemos como lidar com isso, então tentarmos ajudar. Mas há pessoas que não querem ajuda e nem querem sequer, preferem estar a culpar a tudo e a todos do que estarem a ver que elas próprias estão a ser parte da sua miséria. Infelizmente é assim, mas pronto, é por isso que estamos cá a tentar ajudar uns aos outros. Vou ler ainda as linhas mutantes, então a linha número 2 e a linha número 6. Desculpem, estou aqui a arranhar na garganta, aqui beber água entretanto, mas já está a acabar, então vamos acabar aqui com esta leitura. Ponto 2. Poderá ficar desapontado com alguém, mas não permita que isso afete a sua fé nos que ama. Ok? Porque às vezes os conflitos são com pessoas, de família, pessoas que gostamos, pessoas que nos damos bem. Agora, não há que manter ressentimentos. Mas também não há que, às vezes, participar nas suas ilusões, né? Há pessoas que querem conflito e querem manter a sua... como é que é dizer... terem razão, né? Entram em conflitos porque querem ter razão e pronto, e é o que eu costumo dizer, olha, leva a bicicleta que eu fico com os pedais. É o que as pessoas não gostam disso, mas pronto, o que é que querem que a gente faça, né? A gente tenta ajudar, se mesmo assim são ingratos e mordem a mão, então espera aí, vou morder de volta, se calhar vou-me pôr a andar daqui para fora. Ou não vou-te dar a atenção devida que queriam, né? Mas pronto, isso aí agora cada um lida com a situação à sua maneira, cada caso é um caso, há que saber fazer a resolução de conflitos, mas não quer dizer que nós tenhamos que aceitar tudo por parte dos demais. Quando há faltas de respeito, quando há essas manipulações ou jogos de egos, do zero-sum games, a ver quem é que ganha, quem é que perde, quem é que tem razão, quem é que fica em cima, não é uma questão de ter razão ou não ter razão. Está bem que temos que saber dialogar, mas quando o ego se põe no meio, acaba por ser um entrave para ambas as partes. E aí é preciso sabermos então quando é que saímos fora desses conflitos, dessas batalhas desnecessárias, para que eventualmente essas pessoas ganhem consciência por si próprias, tal como nós próprios temos o nosso trabalho interno também por fazer para nos desenvolver a nós próprios. Não é só estarmos a apontar o dedo para os demais. Então aqui, pronto, é normal, podemos ficar desapontados com os demais, conflitos às vezes são inevitáveis, mas não é por isso que nós vamos estar a guardar ressentimentos ou o que seja, mas libertar-nos disso e deixar as pessoas ir às suas vidas porque temos mais com que pensar e a nossa paz não é negociável. Ok? Ponto 6, então a última mensagem deste hexagrama, para concluirmos então a leitura. O seu progresso é visível de longe, servindo de inspiração aos outros. Ok? Então, uma pessoa integrada, que passou pelas dificuldades, mas que sabe ter autocontrole sobre si mesma, sabe manter a calma e a paz interna, sabe ter a empatia suficiente para poder analisar as suas emoções e as dos demais, né? É uma pessoa que pouco a pouco vai acabar por trabalhar no seu equilíbrio interno, mas revelar-se como sendo o tal imperador, como a energia do imperador que serve de exemplo para os demais. Porque vai demonstrar, lá está, a viver como que num conto de fadas, mas não é tudo um conto de fadas. Essa prosperidade
foi adquirida pelo trabalho já exercido, já desde o passado. Os investimentos, os sacrifícios feitos, o enfrentar a nossa dualidade para encontrar a unidade, o trabalhar em segredo naquilo que, pronto, nos nossos propósitos, naquilo que realmente queremos desenvolver, para poder chegar aí. Não é de um dia para o outro que uma pessoa atinge o sucesso. Isso aí é uma falácia da nossa sociedade. Que de um dia para o outro, sem esforço, as pessoas ficam, pronto, têm sucesso. Ok, muitas vezes esse sucesso é fabricado. E o verdadeiro sucesso é a realização do nosso ser e não do nosso ter. Ok? Que é isso que muita gente ainda não consegue entender nesta vida, porque é tudo medido, ou tentam medir tudo em termos de valores quantitativos em vez de qualitativos. Ok? Bem, com isso vou me despedir de vocês. Espero que tenham gostado desta leitura. Ainda há aqui uma introspeção para fazer, né? Mas isso aí agora é o vosso trabalho, para poder adaptar à vossa circunstância pessoal e ver como é que esta mensagem ou estas mensagens possam ressoar com vocês para vos ajudar neste período agora de transição e transformação, mas eventualmente poder levar-vos a bom porto e a esta integração do Rei de Copas. Quer seja um homem, quer seja uma mulher, né? Inclusive aqui o Imperador, pronto, é uma energia masculina, mas na verdade isto é um 4. Isto é um 4, então na numerologia é uma energia feminina. Então pronto, é termos a integração dessas polaridades, dessas dualidades, e eventualmente podemos ligar-nos a algo além de nós próprios. Ok? Bem, vou-vos deixar, até uma próxima vez e até breve. Tchau, tchau.